Fala pessoal, aqui é o Raul, bem-vindos ao primeiro canal ou melhor, primeiro vídeo do canal, né? Eu tô começando já com o primeiro vídeo daquele jeito, né, Felipe? Se você veio É até aqui isso. querendo saber se vale a pena ou não fazer a expedição, a gente tá aqui para tirar essas dúvidas e ajudar vocês a tomar essa decisão. Eu já tenho 3 expedições, tô indo pra minha quarta expedição, o Felipe já fez 2, tá indo pra terceira, né, Felipe? É isso. E aí eu vou dizer um pouco aqui sobre os prós e os contras, se vale ou não a pena fazer a expedição, eu vou começar pelos prós. Então, a gente vem aqui projeto, expedição, a gente vê ali que dessa vez na minha quarta expedição eu vou ganhar uma skin e espaço extra no estoque. Esse espaço extra no estoque, a Embarque já colocou que vai ser limitado a 5 expedições, então eu vou poder ganhar até 5 vezes 12 espaços. Como eu já ganhei 3, essa aqui é a minha quarta, a próxima expedição vai ser a última que eu vou poder aumentar o estoque. Aquela skin ali, ela é só uma parte da skin, depois, né, provavelmente na quinta e sexta expedição vai ser os restantes da skin, como aconteceu na primeira, segunda e terceira expedição. Esses reforços temporários, eles contam até 15%, 30% de conserto e mais 18% porque eu já fiz 3 expedições, que é o máximo que esses pontos temporários acumulam. Ou seja, após a minha quarta expedição, isso não vai aumentar. Vocês podem ver ali que, reforço temporário disponível até a próxima expedição, mais 15% e mais 30% de conserto. Mas se eu vier aqui, eu vou consertar uma arma, ali já consta lá em cima, 30%. Então isso daí ele não vai aumentar mais, o máximo ali é 3. Aí, só que quem está fazendo a primeira, a segunda e a terceira expedição, além do espaço da skin, vocês também vão ganhar esses reforços e também vão ganhar 5 pontos de habilidade, que aí é que entra o maior ponto de fazer a expedição não. Aqui nas habilidades, na árvore de habilidades, eu tenho os 76 pontos, se não me engano, 75 ou 76, acho que é 76, que a gente já vem. Mais 15 pontos das 3 expedições que eu fiz. Com esses 15 pontos a mais, eu coloquei rastejamento de tartaruga, determinação no chão, e eu também consegui colocar aprenda a rastejar antes de andar. Isso daqui faz uma diferença absurda com a mochila sobrevivente, porque vocês conseguem rastejar mais rápido e chegar até a saída ali com a escotilha. Então, que eu sempre uso esses perks aqui na árvore de habilidades? Porque eu sempre ando com uma chave escotilha e a mochila sobrevivente. Ah, mas eu não gosto de usar habilidades porque eu não quero morrer. O intuito não é morrer. E realmente não é esse. Mas se vocês morrerem, vocês não vão. Vocês vão mitigar a chance de perder uma Lince 4, por exemplo, né? Mas enfim, se vocês estiverem durante uma fight com o time de vocês, ainda assim, com a tartaruga ali, ou aquela dali de durar mais tempo rastejando, o time de vocês ainda tem mais condições de reviver vocês. Então é mais uma forma de manter mais vivo durante a fight, tá? Aí, eu vou deixar o Felipe falar um pouco. Felipe, o que tu acha que vale a pena ou não fazer por conta dos prós? O que tu acha que é vantajoso em ter essas habilidades, esses pontos a mais? Cara, o que eu acho mais vantajoso da expedição é a questão dos pontos que você falou aí agora. Porque muita gente gosta de focar ali no quebra de segurança, né? Sim, Aí o cara vai lá, faz o quebra de segurança e depois sobra pouco ponto para ele pôr nas outras habilidades. E você exatamente. tendo, e você tendo mais pontos, cara, dá pra você abrir muita coisa. Igual você falou isso aí do rastejamento de tartaruga. Eu acho essencial pra quem gosta de jogar de sobrevivente. É, e Essencial mesmo. no meu ponto de vista, sobrevivente é uma das melhores mochilas que tem, né? Eu só jogo com ela. Ah, sem Agora, dúvida. o pessoal tem muito medo, Felipe, de quando vai jogar, fazer expedição, eles falam assim sempre, ah, mas eu vou perder todos os meus diagramas, eu vou perder todos os meus itens. Felipe, nós aqui que já fizemos, já fez 2 expedições, já fiz 3. Quanto tempo mais ou menos a gente leva? Claro que a gente joga assim com uma constância legal, umas 4 horas por dia. Mas assim, um pessoal Sim. que fizer expedição, se eles forem jogar umas 2 horinhas por dia, eu acredito que em 3 semanas eles já estão com loot excepcional, com a árvore de habilidades ali quase full, porque pra pegar nível não é tão difícil no jogo, vai chegar em 3 Sim. semanas o cara deve estar em 75 ou 50 no mínimo. Então, tipo assim, É, ainda. é só o cara fazer aquele esquema que a gente faz de lutear tudo. É só abrir as gavetas. Às vezes você não precisa nem lutear. Abre toda a gaveta que você achar. Se achar os corpos dos caras no chão, é só abrir. Você ganha 200 XP toda hora. Você sai. Você pega muito XP na partida. Acho que o pessoal tem essa visão de que no início foi difícil adaptar o jogo, e aí depois da expedição vai ser difícil, não, mas na verdade não, né? Como o pessoal já tá naquela dinâmica do jogo, fica até mais fácil, né? De avançar É, com o progresso de nível. Então, tipo assim, fica ó, muito mais simples. uma dica pós-expedição seria o que, Felipe? Fazer as partidas solos ali.
no modo PvE, sem atirar em ninguém, e só vai luteando até acumular ali nível, upar as bancadas novamente e conseguir também aumentar o nível, né? E consequentemente ganhar mais dinheiro para comprar armazenamento. Agora, É, pode falar. se o cara tiver um lobby solo que tá full PvE, é muito mais rápido, mas muito mais rápido pra ele conseguir upar nível. E como que faz para pegar um lobby PvE assim, Felipe? Não ter aquele PvP no lobby solo? Cara, você vai gastar aí, isso aí é um pouco chatinho, mas você vai gastar umas 2 horas e meia, mais ou menos, jogando solo, sem atirar em ninguém, matando arc, luteando. Você não pode só entrar no mapa e sair, não, porque não adianta nada. E se atirarem em ti, tu pode revidar? Cara, eles falam que pode, mas só que aí eu acho que atrapalha. Eu acho que atrapalha. Eu Melhor fiz, eu evitar, fiz, né? eu fiz totalmente sem atirar em ninguém. Claro que eu fiz free, né? Porque se eu tivesse de loot, me atirou, eu ia meter bala. Mas de free, Então a de free dica é eu fiz entrar free solo. kit e não atirar em ninguém, só nos arcs. Isso. Mata os arc, ajuda os caras. Você vê o cara caído, se tiver defib, levanta. Show de bola. E outra coisa, o pessoal fica com muito medo, mas eu vou perder todos os meus diagramas. Sinceramente, vou dar minha opinião agora, depois tu dá a tua. Uhum. Eu só uso a blueprint da mochila sobrevivente MK3, da SAC MK3 sobrevivente. Só esse blueprint eu uso. Eu nunca craftei arma ou outras coisas além da SAC MK3 sobrevivente. E isso dos diagramas que a gente pega. Logicamente, eu crafto o escudo e eu crafto algumas granadas aqui de utilidade, tipo a granada de fumaça, barricada. Só que são coisas que não é difícil de pegar. Então assim, o pessoal fica com medo de perder a blueprint da Félio, da quebra-casco, das missões. Então, tipo, o cara vai fazer uma Félio uma vez na vida. Vai usar muito pouco a blueprint. Então, tipo assim, ó, agora uma dica pra que. Essa dica aqui é pra quebrar, né? Que é porque o pessoal fica com medo de perder todos esses itens. Mas eu tenho muita blueprint aqui no meu inventário. Pessoal, essas blueprints que eu tô mostrando aqui agora: MK3 sobrevivente, matilha, touro, carregador 2. Isso aqui é excepcional. Às vezes tu vai acabar fazendo um carregador 2 ali se tu quiser montar a tua arma, né? Pra quem gosta. Nossa dica, né, Felipe? Cria uma conta secundária no PlayStation, no Xbox, no PC. Entra naquela conta secundária, pede pro amigo, passa todos os itens para ele, os mais importantes, salva os itens, faz a expedição na conta principal e depois retorna os itens para a conta principal. Porque, sinceramente, esse Ermal aqui, o Emissário Nomad, esse espaço, 5 espaços de expedição, 200 mil cada slot, isso aqui é absurdo, isso aqui tá muito caro. É pra salvar 5 slots, sendo que tu pode criar uma conta secundária e salvar todos esses itens. Então, tipo assim, eu particularmente prefiro salvar só algumas blueprints, mochila, saque MK13, algumas coisas aqui. Mas tem quem queira salvar as armas também, né? Então é uma opção aí, porque eu tenho 2 milhões e meio em arma aqui, só em arma. Então, para quem não quer perder seu loot, pode fazer isso aí, é uma maneira mais rápida. E no fim das contas, daqui a algum tempo, se vocês pretendem jogar por mais tempo, vocês vão pensar assim, pô, mas eu já jogo esse jogo há 6 meses e o cara começou há 4 meses e parece que tá mais na minha frente que eu. Lógico, o cara fazendo expedição, ele vai ter mais pontos de habilidade, mais espaço de armazenamento, então ele vai ter mais condições de jogar uma partida melhor que a tua por conta dessa vantagem. Que pode não significar muito na primeira expedição, mas com certeza na terceira expedição vai contar bastante. E agora, pensando pro lado da quarta expedição, que não vai dar pontos, realmente eu não gostei disso. Eu acho que eles deveriam focar um pouco também no pessoal que é mais antigo no jogo. Eles estão dando foco pro pessoal que está começando agora. Mas assim, eu prefiro fazer a quarta expedição, porque na quinta eles podem dar algo legal, e se eu não fizer a quarta, eu vou ter que passar pela quarta. Então a minha indicação é façam todas as expedições, a não ser que vocês não tenham tanto interesse assim em jogar por muito tempo Ark Raiders, né? Tanto PvE quanto PvP. Então, as considerações finais, os prós: pontos de habilidades, armazenamento e aqueles buffs temporários ali e uma skin. A skin, para quem não sabe, depois que vocês fizerem as 3 expedições, vocês vão poder pegar essa skin aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui, ó. Essa aqui é a skin completa, tá? Depois das 3 expedições, as primeiras 3 expedições, fora os pontos. Então, assim, tem esses prós. Os contras é perder todos os itens, os níveis, as missões e também os diagramas. Mas como eu disse, vocês podem mitigar a perda dos diagramas passando por uma conta secundária, os níveis, os armazenamentos, as bancadas, vocês podem fazer em 2 ou 3 semanas jogando solo PvE, o que é muito rápido, né?
Então não tem tanta coisa ruim assim, por se dizer. Então eu diria assim que vale a pena fazer essa expedição, e vale muito a pena. E eu não estaria jogando até hoje se eu não tivesse feito todas as expedições, porque chega num ponto que o jogo acaba sendo repetitivo, só que tu não sente um progresso real, né, do ponto de vista. Acredito que o Felipe seja a mesma coisa, tem que ter essa sensação de progresso, né, Felipe? Senão o cara parece que tá parado no tempo ali no jogo, diverte um pouco jogando PVP, PVE, mas não sai do lugar, né? Você não evolui em nada. Bom, então essas são minhas considerações. Acredito que quem vai assistir aqui vai conseguir ter uma noção se vale a pena ou não fazer. Eu acredito que sim. E bom, esse foi o primeiro vídeo do canal. Se você curtiu, deixa um like aí, comenta. Deixa um comentário, às vezes também ajuda também a tirar a dúvida de uma outra pessoa que está aí no vídeo aí assistindo, ficou com alguma dúvida. Eu vou tentar responder o máximo que puder. E a minha ideia é trazer mais vídeos daqui pra frente. Vídeos em que sentido? Como jogar um PVP, quais os melhores. Por exemplo, aqui ó, eu tenho no armazenamento eu tenho vários itens aqui que são craftáveis, né? Tanto de mochila quanto de colete. Então, assim, eu posso deixar no próximo vídeo quais são os melhores itens para se farmar, quais os melhores armamentos, como fightar de shotgun, como fightar de metralhadora, como fightar com outro tipo de arma. São dicas, porque a maior parte do tempo que a gente passa aqui jogando é PVP, né, Felipe? Total. Eu tenho que estar jogando PVP. Aí vai ver aqui no código estatística de jogador, eu já tenho já quase 450 horas só no tempo de superfície, né? Então, assim, dá pra dar uma noção legal de como fazer um PVPzinho legal, tá? Então, se vocês curtirem, deixa o like, não esquece de comentar, se inscreve no canal e aguarda os próximos vídeos, tá? E se vocês quiserem ver algum conteúdo aí, é só deixar nos comentários. Valeu, um abraço, é isso aí.